Eu quero que você me acompanhe na leitura de dois textos. Um deles está no livro do profeta Isaías, que é o que dá base a toda essa série de mensagens, Vivendo o Extraordinário, a partir de Isaías capítulo 53, versículos 5 a 7, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 36 ao 38. Isaías 53, versículos 5 a 7, o texto sagrado diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelo seu sofrimento nós fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, sobre Cristo, sobre Messias, a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Atos capítulo 10, do versículo 36 ao 38. Glória a Jesus. Atos 10, do versículo 36 ao 38. Esta é a palavra, esse é um discurso do apóstolo Pedro, logo depois que algumas outras coisas aconteceram durante toda as situações, as circunstâncias após o dia de Pentecostes. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos em Tua casa, iniciando uma nova série de mensagens, cujo tema geral é Vivendo o Extraordinário. Que o Senhor nos conduza por quartas-feiras, no mês de março, extremamente abençoadas, e que experimentemos, não somente experimentemos, mas vivamos o extraordinário do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que a Tua palavra seja propagada de modo fluido, cristalino, clarificado às nossas mentes, e encontre guarida em nossos corações, para que em terra fértil a Tua palavra seja semeada e produza frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, a palavra ordinário, e alguns até a usam como xingamento, né? Seu ordinário. Quem nunca ouviu, ela também é uma palavra que muita gente acaba utilizando, sem saber até mesmo o significado. A palavra ordinário significa aquilo que é regular, que acontece com frequência, aquilo que é normal, que não tem qualquer tipo de destaque, aquilo que é usual, rotineiro, cotidiano, diário, que por vezes até mesmo é enfadonho. O que nós, em nosso coração e por meio da palavra de Deus, extraindo da palavra de Deus, desejamos transmitir aos irmãos, é a realidade de que em meio às circunstâncias normais de nossas vidas, mesmo que enfrentemos, irmã Tânia, uma situação de rotina, diária, cotidiana, ordinária, Deus tem poder para realizar coisas extraordinárias. A gente se depara com tanta coisa acontecendo, queridos, e a gente vê a internet, a gente costuma brincar, né, quando vê algum vídeo engraçado, isso é para isso que eu pago a internet, não é?
Mas hoje eu fui brindado com um vídeo extraordinário de um senhor que estava fazendo uma compra no supermercado. E ele, quando estava no caixa, uma funcionária, a gerente, se aproxima dele e dá a notícia para ele, dizendo que as compras dele estavam sendo pagas pelo supermercado. E aí você imagina, uau, que coisa extraordinária. Não, ainda não chegou no extraordinário. Ele começa a chorar, se abraça com aquela gerente, e em determinado momento ele conta de que aquela compra que ele estava fazendo, aquelas compras, na verdade não eram para ele, era para uma doação. Olha que coisa extraordinária, como é que Deus age numa rotina que você faz, e você simplesmente vê o agir de Deus extrapolando, transcendendo, realizando o extraordinário numa coisa normal, corriqueira, de você estender a mão para ajudar alguém. Eu gosto muito de contar ilustrações, de contar testemunhos, e eu me lembro de um irmão, e eu já contei isso aqui várias vezes. Se você não ouviu, vai ouvir a primeira vez, mas se você já ouviu, vai ouvir de novo. Um irmão que na segunda-feira resolve pegar a sua Bíblia e ir para a igreja, e ele é abordado pelo seu vizinho. O vizinho disse: boa noite. Disse: boa noite, você está indo para onde? E o irmão virou para o senhor: agora é Big Brother, você está vendo a minha vida, está me monitorando? Mas eu quero saber, me diga aí. E o irmão disse: estou indo para a igreja, para a casa do Senhor. E o vizinho: mas ontem era domingo, ontem era o dia de estar na igreja, hoje é o dia de descansar. E o irmão disse: pois é, o meu descanso é estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, ouvindo do Senhor, recebendo do Senhor. E aquele vizinho pergunta: e o que é que vocês vão fazer na igreja no culto de segunda-feira? E o irmão disse: a gente chega lá, ora, canta, o pastor prega, a gente ora de novo e volta para casa. E aí o vizinho disse: mas e amanhã, você vai ficar em casa? Ele disse: não, vamos para a igreja de novo. E o que acontece na terça-feira? Terça-feira é especial. O que acontece na terça? A gente chega lá, ora, canta, o pastor prega, a gente ora de novo e aí a gente volta para casa. E na quarta-feira? Quarta-feira é sobrenatural. O que acontece no culto da quarta? A gente chega lá, ora, canta, o pastor prega, a gente ora de novo e volta para casa. E quinta-feira? Quinta-feira é céu na terra. A gente não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu. O que acontece na quinta? A gente chega lá, ora, canta, o pastor prega, a gente ora de novo e volta para casa. O vizinho diz: todo dia é igual. Ele disse: todo dia é igual, mas todo dia Deus faz algo diferente e extraordinário. Escute, nós já cantamos, adoramos, celebramos ao Senhor por meio das ofertas. Eu estou pregando, mas acredite, apesar de parecer uma liturgia normal, Deus tem poder para nos fazer viver o extraordinário nessa vida, no nome de Jesus. E aí a gente se apega ao texto de Isaías capítulo 53. Toda hora está caindo um papelzinho aqui, já é preparando para o final do ano, viu, irmãos? Em nome de Jesus. A gente inicia essa série nessa noite com apenas 3 episódios, mas querendo crer, acreditando, confiando, como a gente costuma ver nas redes sociais, criando expectativas, gerando expectativas de que seja uma série de profundidade, com grande impacto, e um impacto gigantesco em nossas vidas. A partir do texto de Isaías, capítulo de número 53, nós desejamos apresentar a todos nós, a você que nos ouve, a você que nos assiste, por intermédio da transmissão da nossa igreja no canal do YouTube, um convite que nos é feito para a gente acreditar no poder sobrenatural de Deus, experimentar e viver coisas extraordinárias colocadas por Ele à nossa disposição. Esse tema desta mensagem, dessa série, Vivendo o Extraordinário, é um chamado para a gente também confiar na capacidade divina de trazer cura física, cura espiritual, cura emocional. Tem esse negócio também, pastor, de cura espiritual? Tem. Você vai ver mais à frente, eu vou mencionar isso. Como também libertação de opressões, de cadeias espirituais, de barreiras, que a gente vive e a gente precisa entender a dualidade do nosso mundo, queridos. O nosso mundo não é somente visível, tangível, compreensível ou percebido por intermédio dos nossos sentidos físicos, mas um mundo espiritual invisível, intangível, que também oferece influência nas nossas vidas. Acho que eu já contei para os irmãos aqui uma vez, que eu estava com os jovens, depois do dia de feriado, lá em Anápolis.
Tinha passado o dia numa chácara e resolvemos nos juntar lá em casa para a gente assistir um filme, comer uma pipoca. Colocamos o filme para todo mundo. E na época da fita VHS, irmão, olha que coisa extraordinária. Comprei um videocassete de 4 cabeças, assim, extraordinário, assim. Não sei como é que elas cabiam lá dentro, mas eram 4 cabeças. E aí estavam lá assistindo, daqui a pouco eu recebo uma ligação. Era uma jovem da igreja. Pastor, está passando por um problema aqui, meu irmão acho que está endemoniado aqui em casa. Eu falei, mas logo agora, não pode ser depois do filme? Não, pastor, a coisa está desesperadora. E eu conversei com um com o outro, falei, não, pastor, você é pastor, o senhor vai lá. A gente está aqui assistindo, orando, estamos intercedendo, assistindo o filme, intercedendo por mim. Peguei o carro, fui lá, estava ela do lado de fora, de pijama, de camisola, o outro rapaz que estava lá também, o outro irmão da igreja. O que vocês estão fazendo na rua, do lado de fora? Esse meu irmão está lá dentro, endemoniado. Eu cheguei naquele corredor e falei, vamos lá. Não, pastor, vai lá, está aqui a chave da casa. Veja, nem a moradora quer entrar. Eu entrei, irmãos, e eu chamei pelo nome do rapaz na porta da frente, quando eu ouvi um barulho à minha direita. Quando eu vi o barulho, eu olhei pela janela e havia uma fotografia do tamanho da parede do quarto da namorada dele. Ele estava com uma faca desse tamanho, aquelas facas de açougueiro, passando na parede. Quando ele gritou, disse, o que você quer? Eu falei, irmão, subiu um arrepio aqui. Eu falei, gente, eu pensando só na pipoca, no refrigerante, no filme. Eu falei, Jesus, o Senhor me coloca em cada situação. Não é? Aí eu entrei. Eu estou entrando em nome de Jesus e tal, vou te repreendendo e tal. Quando ele veio na minha direção com a faca, eu falei, agora Jesus, agora prepara aí a janta. Eu acho que eu vou chegar no céu hoje à noite. Prepara aquele lanche bacana, aquele refrigerante e tal, prepara a ceia, coloca todo o richô, não é? Já coloca tudo bonitinho, já começa a suplar. Eu gosto de coisa chique, irmãos. Já chega no Jesus, se é para eu chegar no céu hoje, já prepara tudo. Não é? Guardanapo com aqueles prendedorzinhos que você vai em casamento, tem aquele negócio, todo bonitinho, já prepara tudo. E o rapaz veio na minha direção, mas o Espírito de Deus me tomou naquela noite, queridos. Eu te repreendo em nome de Jesus. A faca caiu no chão. Plá! Ele passou por mim como se eu não existisse. Enfim, o desenrolar foi que ele foi liberto para a glória do nome do Senhor Jesus naquela noite. A casa voltou à normalidade. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus tem poder mesmo na nossa rotina de nos fazer viver coisas extraordinárias no nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Isaías é conhecido como profeta messiânico, por ele ter proferido diversas profecias sobre a vinda do Messias, daquele que seria o Salvador do mundo. Essas profecias foram registradas 700 anos antes de Jesus nascer. Quais foram as promessas? Eu retirei algumas aqui. No livro do profeta Isaías, ele prometeu que Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança que quebraria o jugo da sua carga. Ele também ensinou que o Salvador seria desprezado, rejeitado, maltratado, afligido. O próprio texto de Isaías, ou desde o capítulo 52 de Isaías, diz que ele era um homem de dores, homem afligido, homem que sabia o que era sofrer. Ele também, Isaías, anunciou a libertação do domínio dos reinos terrestres. Anunciou a libertação do domínio de Satanás. Anunciou o poder remidor, redentor, salvador, libertador de Cristo. O livro de Isaías ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, devido à sua notável precisão do Messias, ou previsão, e da obra redentora que ele realizaria. Eu li uma certa vez, eu não consegui mais encontrar outra versão deste livro, cujo título é A Bíblia Falou, Está Falado. O pastor autor do livro provou, Diógenes, matematicamente, estatisticamente, que Jesus cumpriu todas as profecias a respeito dele do Antigo Testamento no nome de Jesus. Não há como escapar dessa realidade impactante. Isaías 53 é um dos capítulos mais profundos e impactantes da Bíblia. Ele é conhecido como a profecia do servo sofredor. Esse texto apresenta um retrato detalhado e impressionante do sofrimento da missão redentora do Messias. Talvez você
não tenha visto, mas eu recomendo que veja, caso não tenha assistido, e recomendo que com a proximidade da Semana Santa assista novamente se o assistiu. A questão do filme criado por Mel Gibson sobre o sacrifício de Jesus, sobre a crucificação de Jesus. Em um determinado momento, ele tentando retratar um pouco da realidade, ele coloca os soldados romanos com o flagellum, chicoteando as costas de Jesus, colocando o pé até mesmo em um tronco, porque os ganchos, os ossos, prenderam nas costas de Jesus, e eles puxavam, dilacerando as costas de Jesus, e um doutor disse, aquilo ali não é 1/10 do que Jesus sofreu em nosso lugar. Embora escrito séculos antes da vinda de Jesus, o capítulo 53 descreve com precisão eventos que se cumpriram em sua vida, o local do seu nascimento, a forma como ele era nascer, que ele nasceria de uma virgem, enfim, uma série de... Eu não quero me deter em tantos detalhes, mas esse capítulo faz parte de um conjunto de profecias que Isaías transmite para nós e que são conhecidas como cânticos do servo. Essas passagens descrevem um servo especial, escolhido por Deus, para realizar uma obra de redenção e reconciliação. No capítulo anterior, capítulo 52, versículo 13 ao 15, Isaías já introduz a imagem, a figura do servo como alguém que seria, apesar do seu sofrimento, exaltado, mas que também sofreria grandemente, sendo desprezado e humilhado. No Novo Testamento, Isaías 53 é mencionado várias vezes, sempre apontando para Jesus como o cumprimento dessa profecia. O apóstolo Pedro, um dos que estiveram com Jesus, por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ele diz, ele mesmo, falando sobre Jesus, levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, para que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas pisadas, vocês foram curados. Além disso, em Atos 8, o evangelista Filipe explicou Isaías 53 a um oficial etíope, da rainha Candace da Etiópia. Olha, eu acho que ele deveria ter sido o protótipo de Usain Bolt. Por quê, pastor? Maratonista. O texto diz que aquele oficial, irmão Márcio, meu amigo, estava indo em uma carruagem e Isaías e Filipe vai correndo do lado dele. Se você olhar o texto de Atos capítulo 8, vai perceber isso. Ele não estava andando, ele não estava mandando mensagem do WhatsApp, ele estava correndo do lado da carruagem. Você está entendendo o que você está lendo? Porque ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Não estou não. Porque o que esse homem está dizendo? Está escrevendo a respeito de si ou a respeito de outro? Será que você pode me ajudar? Eu disse, posso. E subiu na carruagem e começa a pregar e mostrando que Jesus era aquele que cumpriu as profecias a respeito dele proferidas em Isaías. E no final da conversa, o etíope já estava sendo batizado em águas, porque havia crido em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Isaías 53 não é apenas uma descrição da obra redentora de Cristo. É também um convite à reflexão, ao pensamento sobre amor e graça que Deus manifesta em nossas vidas. A profecia de Isaías 53 nos lembra que Jesus sofreu em nosso lugar. Ele sofreu no teu lugar. O meu lugar, o teu lugar era na cruz. O meu lugar e o teu lugar era naquele patíbulo, no Calvário. E o ano retrasado, de 2023, não é? Na verdade, o ano retrasado, estamos em 25, nós tivemos a oportunidade, numa caravana da igreja aqui, de irmos a Israel e Jerusalém. Quando nós chegamos lá, fomos ao Monte das Oliveiras e depois nós fomos até o Gólgota. Agora, aquela parte do Calvário faz parte de uma das frações de Jerusalém, da Jerusalém antiga, que são dominadas pelos muçulmanos, pelos árabes. Então a gente não conseguiu chegar muito perto, mas do jardim onde nós estávamos a gente consegue ver ainda, porque houve terremotos e deslizamentos e pedaços daquela pedra do Calvário, e Calvário significa, Gólgota significa caveira, o lugar da caveira. Você vê direitinho os olhos, o nariz, a boca, onde Cristo sobre aquela pedra, sobre aquele monte, sobre aquele morro,
sobre aquela elevação havia sido crucificado. E eu me detinha a pensar, pastor Josimar, lembrando daquela fatídica sexta-feira em Israel, quando Jesus, ladeado por 2 ladrões, é crucificado sendo inocente, no meu e no seu lugar. Até o universo começou a chorar, porque houve um eclipse às 3 horas da tarde, quando Jesus Cristo inclinou a sua cabeça, reclinou e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou e partiu para a eternidade por 3 dias, mas no dia de domingo pela madrugada, a pedra daquele sepulcro foi removida, houve um abalo sísmico naquele lugar, e Cristo voltou dos mortos, e está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? Tragada foi a morte na vitória. Jesus ressuscitou e está vivo e está entre nós, e você pode ainda viver o extraordinário recebido através da cruz do Calvário. O lugar escolhido por Deus para essa reconciliação do homem, do ser humano com Deus, com Ele mesmo, foi a cruz. Há mais de 2000 anos, uma execução sangrenta que ocorreu em Jerusalém se tornou o coração de tudo aquilo em que nós acreditamos e prezamos. A cruz é para nós um marco na história da humanidade e de nossas próprias vidas. Quando Paulo disse aos Coríntios: nós pregamos a Cristo crucificado, 1 Coríntios 1:23, ele alegou que nós poderíamos pegar todos os ensinamentos, todo tipo de conhecimento da sabedoria humana, todo tipo de produto do entendimento humano, e reduzir tudo isso a um único e essencial conhecimento: a cruz de Cristo. Tudo se resume na cruz. Os profetas do Antigo Testamento apontavam para a cruz. Os crentes do Novo Testamento olhavam para a cruz. E nós, todo culto de Santa Ceia, como nós iremos celebrar no próximo domingo, somos levados pela palavra de Deus a ouvir de novo e ler as palavras de Cristo registrado: fazei isto em memória de mim. Pode parecer um paradoxo comemorar a morte de alguém. Tem gente que comemora a morte de inimigo, graças a Deus, vai tarde, antes ele do que eu. Mas nós celebramos a morte de Cristo, não porque ele morreu simplesmente, mas porque ele ressuscitou e morreu no meu e no seu lugar. Entenda isso: quando a cruz está diante de nós, não há outro lugar para olharmos. Pela imaginação, pelas asas da sua imaginação, contemple os pregos em cada mão e em cada pé. Eu vejo documentários, irmãos. Tem um filme muito interessante chamado O Corpo. Interpretado, o seu ator principal é Antônio Bandeiras. Ele é um padre que entra em crise com a sua fé porque encontra um corpo em Jerusalém que poderia ser supostamente de Jesus. E a fé dele entra em crise porque, se Cristo está num sepulcro, ele não ressuscitou. E o filme todo passa em uma investigação do clero, dos sacerdotes, lutando entre si para tentar comprovar que aquele corpo não era de Jesus. E no final, eu vou dar um spoiler, na verdade não é, porque Jesus não está mais lá. Mas contemple. Há documentários que tentam provar que determinados pregos, determinados cravos foram aqueles perto ou que perfuraram o corpo de Cristo. Há pedaços da cruz, supostamente, espalhados pelo mundo inteiro como instrumento de milagres. Foi fracionado pelos cavaleiros, pela ordem da cruz, e por aí afora espalhados pelo mundo inteiro. Mas pare um pouco agora para imaginar os pregos em cada mão e cada pé de Jesus. Olhe para os espinhos martelados em seu crânio.
Observe a sua pele, sua carne, açoitadas e flageladas de modo cruel. Cristo está respirando de forma ofegante. A dificuldade era respirar. Tem um médico chamado Dr. Barbet, que escreveu sobre, ponto a ponto, sobre as possíveis dores e sofrimentos que Jesus teria sofrido na cruz do Calvário. Ele precisava respirar, mas as câimbras o atormentavam certamente, isso tudo supostamente, hipoteticamente. E quando ele relaxava, os seus pulmões simplesmente tomados por dores e líquido, não tinham a facilidade para poder respirar, e ele ficava nessa luta, e ele fez isso durante várias horas. Cristo está respirando de forma ofegante, se remexendo com espasmos e contorções. As pessoas ao redor estão zombando. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, mostra-nos o teu poder. Os demônios estão celebrando o seu sofrimento. Além disso, ele está bebendo do copo da ira do Pai contra o pecado. Mas eu reporto aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo descrevendo o que muitos não viram naquele sacrifício da cruz do Calvário, ele diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, pecadores tinham que morrer, transgressores tinham que morrer. E Paulo escreve: ele, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós e suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o de meio de nós, falando sobre o pecado, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Escute, o mesmo lugar de vergonha foi lugar de triunfo, o mesmo lugar de dor foi lugar de felicidade, de oportunidades, de glória, de manifestação do poder de nossas vidas. Ao mesmo momento ordinário de sacrifício, de crucificação, de patíbulo para Cristo, foi o momento em que Cristo operou por meio daquele sacrifício o extraordinário na minha vida e na tua vida, no nome de Jesus. Após essa breve introdução, posso pregar, irmãos? Eu creio que um dos valores inquestionáveis desta geração seja a tolerância. No pensamento pós-moderno, todos os pontos de vista e interpretações pessoais devem ser respeitados. O resultado é que nós nos tornamos carentes de verdades absolutas, concretas, sólidas, inflexíveis. Tudo é relativo. Não, mas a sua opinião é diferente da minha, mas a Bíblia, ela é absoluta. As verdades nela contidas são inflexíveis por vezes, são pétreas, são irremovíveis. Como diria um ex-ministro do trabalho, são imexíveis. Antônio Rogério Magri. Por isso a mensagem profética e urgente desta pregação é um chamado a voltarmos para a origem, para a centralidade do Evangelho. Talvez nada seja mais imprescindível, mais necessário para todos nós cristãos, para a igreja, para a humanidade, que um retorno para a cruz. E toda a verdade crua, impactante e inegociável que ela representa. O Evangelho é descrito pelo apóstolo Paulo como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Contudo, eu acredito que um Evangelho sem cruz é destituído de autoridade, de glória, de poder. Alguém já disse sabiamente, pastor Elismar, que um cristianismo sem cruz é um cristianismo satânico em sua essência. Cristianismo que não tem cruz é um cristianismo que não apresenta a salvação. Cristianismo que não tem cruz é um cristianismo que não abre portas. Cristianismo que não tem cruz é um cristianismo que está tentando esconder coisas, mas um cristianismo que nós vivemos, e esta igreja é uma igreja bíblica, apresenta a cruz, apresenta o poder de Deus, apresenta a salvação, apresenta a redenção, apresenta o viver aquilo que é extraordinário em nossa rotina ordinária diária. A cruz é o epicentro do poderoso amor de Deus. Alguém já disse jocosamente, e outros dizendo de modo romântico: se você quiser saber o significado de amor, não vá ao dicionário,
vá para o Calvário, porque é lá que nós encontramos a demonstração do amor de Deus por mim e por você, no nome de Jesus. Na estrada da vida cristã, a cruz não é e nem será empecilho, obstáculo, dificuldade, mas o meio pelo qual seremos inseridos no propósito eterno de Deus. Essa é a mensagem central para o Evangelho. E ela nos desafia a vivermos em gratidão e obediência a Cristo. Isaías 53 é uma profecia eloquente, é uma profecia extremamente poderosa, que desvenda o propósito redentor de Deus. Isaías 53 aponta para o Messias que viria, Jesus Cristo, como ele seria ferido pelas transgressões da humanidade. Ele seria levado como um cordeiro para o matadouro. Mas em meio a esse sofrimento há uma esperança brilhante, pois Isaías também proclama que não somente salvação é possível ser encontrada e recebida por intermédio da cruz de Cristo e de seu sacrifício, mas também proclama que através das suas feridas nós seríamos curados. Preste atenção. Eu sempre me detive nisso, pastor Josimar, porque o texto ele é profético 700 anos antes de Jesus nascer. Mas se você observar, os verbos estão conjugados no passado. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Antes de você nascer, antes de você vir a existir, sentir dores, antes de você passar por sofrimentos, por angústia, por aflição, Ele já havia sarado as tuas enfermidades no nome de Jesus. Essa promessa de cura não se limita apenas à cura física do corpo, fisiológica. Sim, nós somos curados em nossos corpos, mas também somos curados em nossas emoções, em nossa área espiritual. Quando a gente fala do corpo, a cura do corpo, nós estamos falando pelo menos de 5 dos nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A gente precisa entender, queridos, que o mundo está enfermo, está doente. Quem gosta de assistir algumas séries, alguns filmes voltados para a área médica, clínica, Dr. House, Doutora Grey, The Resident, e outros tantos mais, de Amsterdã, você percebe que às vezes você se depara com enfermidades que nunca imaginava que poderiam existir, e elas estão nos catálogos, nos manuais médicos, na literatura. O mundo está enfermo. Tuberculose, AIDS, DST, febre amarela, malária, dengue, chikungunya, zika, H1N1, H3N2, as superbactérias, as KPC, câncer, bulimia, anorexia, Covid-19, a versão Delta, Gama, Ômicron, subvariante BA2 da Ômicron, variante XBB.1.16 Arcturus. Gente, o que você tem? Eu estou com Covid-19, a variante XBB.1.16 Arcturus. Até você falar, você já está internado. Espero que não, em nome de Jesus. Poliomielite, varíola, peste negra. E aí eu me deparo com Mateus capítulo 4, versículo 23 e Mateus 9, 35. O texto diz: Jesus percorria todas as cidades e aldeias circunvizinhas, ensinando, pregando o evangelho, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de moléstias e enfermidades no meio do povo. Eu acredito num Cristo que, apesar do seu sofrimento, da sua dor, do seu martírio, da sua entrega para morrer em meu e em seu lugar, Ele continua curando, continua renovando, continua restaurando, e a gente tem condições de viver o extraordinário. Houve uma época, queridos, em que eu era bem mais magro. Meu primeiro paletó tinha uma listra só cabia uma.
Ia trabalhar de bicicleta, voltava de bicicleta, ia para a igreja de bicicleta. Fininho, irmãos. De frente eu parecia que estava de lado eu desaparecia. 58 quilos. Aí depois de um tempo, o que era unidade virou dezena. O que era dezena virou unidade. Estamos aí lutando. A expansão do reino, do templo, quer virar catedral. Catedral quer virar basílica. Estamos lá, em nome de Jesus, firmes. Eu fui para o culto de ceia na nossa igreja, lá no Rio Grande do Norte. Bicicleta. Cheguei na porta da igreja, estava colocando a bicicleta, colocando o cadeado. Sou abordado por um casal chorando na porta da igreja. Pastor Eduardo, irmão Marcelo, por favor, peça oração pela nossa filha, Rebeca. Ela foi diagnosticada com meningite, está na UTI neonatal, nascida, tem 23 dias. E aquilo comoveu meu coração. Minha filha mais velha se chama Rebeca. E, gente, podia ser minha filha. Eu entrei na igreja, fui até o púlpito, dobrei meus joelhos e chorei por aquela família. De repente, a gente pede oração, levanta-se um profeta do cão, do diabo, dentro da igreja, usado por Satanás, e disse que Deus não ia curar, que ia levar aquela criança. Peguei o microfone, depois está repreendido no nome de Jesus. Acabou o Senhor de dizer, assentar no meu coração a convicção de que ela vai ser curada, e nós vamos orar para Deus mudar o diagnóstico dela no nome de Jesus, e oramos, e profetizamos, e louvamos, e adoramos. 3 dias depois, eu tinha ido na sede da nossa igreja. Quem se depara comigo? O casal, sorridente, com o bebê no colo. Eu falei assim, quem é essa criança? É aquela, pastor, que vocês oraram aquele dia. Eu falei, e aí o que aconteceu no dia seguinte? Todos os sintomas de meningite desapareceram. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Há um poder maravilhoso, extraordinário de cura vindo da cruz do Calvário sobre nós, que foi conquistado por Jesus, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Coloque-se de pé, por gentileza. Mas não para aí, as curas, a cura também vem das doenças, ou para as doenças espirituais. A nossa vida espiritual, nós somos seres tricótomos, segundo a Bíblia, segundo a teologia. Temos espírito, alma e corpo. 3 substâncias, 3 formadores da nossa essência. E no espírito estão intuição, consciência, comunhão, fé. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, na primeira carta, versículo 23, ele diz: vocês estejam completamente irrepreensíveis em vosso espírito, alma e corpo. Na vida espiritual, muitos sofrem de opressão. E opressão significa sufocação, abatimento de forças. O diabo quer enlaçar a vida de pessoas. Pessoas atormentadas, que dizem que não conseguem se livrar das drogas, dos vícios, da prostituição, do jogo. Pessoas oprimidas, pessoas enlaçadas, acorrentadas. E aí eu me lembro de 1 de João capítulo 3, versículo de número 8. Porque o texto diz, o diabo peca desde o princípio, desde o início. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Eu costumo brincar que Jesus não é somente carpinteiro, ele é marinheiro também. Por quê, pastor? Porque ele sabe navegar? Não. Porque ninguém como um marinheiro sabe lidar com nós. O diabo pode fazer nós de todos os tipos, de nós lá de guia, nós cego, mas o diabo passou durante muitos anos, milênios, atormentando a vida de pessoas, enlaçando pessoas, amarrando pessoas, dando nó na vida das pessoas, e Jesus vem e desfaz as obras do diabo para a glória do nome do Senhor. A palavra diabo vem do grego diabolos, maldizente, difamador, caluniador. Ele mente, ele engana, ele perverte, ele enlaça,
que cria armadilhas. Pastor, mas tem enfermidade no espírito? Romanos capítulo 14, versículo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, diz que existem pessoas que estão enfermas na fé. Almeida, revista corrigida. Pessoas que estão débeis na fé, estão fracas na fé. Paulo também, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19 da sua primeira carta, diz que muita gente está naufragando na fé. Em 2 Timóteo 3 e 8, ele diz que existem alguns que estão reprovados na fé. Isso é porque não creem, não é somente porque não creem, porque há enfermidades na fé dessas pessoas, na área espiritual destas pessoas. E Cristo também cura as enfermidades espirituais. E por fim, Ele não cura somente as enfermidades do corpo, as enfermidades do espírito, mas as enfermidades da alma, as enfermidades emocionais. A alma é onde estão sediadas a mente, a vontade, os sentimentos. Pessoas deprimidas, ansiosas, estressadas, de modo superficial. Acredito que tenham psicólogos em nosso meio. Eu quero ser bem sucinto, bem superficial, não mergulhando demais, mas a gente consegue diagnosticar ou entender um pouco a depressão, o estresse e a ansiedade da seguinte forma: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Tem pessoas que se prendem no passado e ficam deprimidas. Tem pessoas que simplesmente não avançam no presente porque estão estressadas. Tem pessoas que simplesmente têm medo do amanhã porque estão ansiosas. Escute, Deus tem poder para agir no teu presente, curando o teu passado e preparando você para um futuro extraordinário. Provérbios capítulo 15, versículo 13, a parte A, diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Pensa numa pessoa feia. Pensou? Multiplica por 10. Eleva a enésima potência. Sangue de Jesus, pastor. Deus tem poder para fazer essa pessoa ter o seu rosto formoso, abonitado. Porque quando Cristo mora no coração, porque eu costumo brincar dizendo assim, não tem crente feio não. Ah, pastor, tem. Quando Cristo entra no coração de uma pessoa, a pessoa muda. Muda de figura, muda de status, muda a fisionomia, muda o sorriso. Há um brilho nos olhos. A pessoa fica simpática, a pessoa fica acessível, a pessoa, ela muda completamente porque o coração alegre aformoseia o rosto. Você já viu alguém, irmãos, descendo toboágua em Caldas Novas? Sabe, Jesus tem poder. Não, irmão. Crentes mais espirituais, eles descem lá e fazem aleluia. O coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios capítulo 15, versículo de número 15, a parte B diz que o coração alegre, o que tem um coração alegre tem um banquete contínuo. O banquete não é só para comer, irmãos. Banquete de alegria, banquete de felicidade, banquete de realizações, banquete de conquistas. É isso que eu profetizo para a sua vida no nome de Jesus. É isso que eu profetizo para a sua casa no nome de Jesus. É isso que eu profetizo para você que está em casa em nome de Jesus. Que a partir da cruz, da obra redentora de Jesus da cruz e do poder extraordinário da cura que advém dela, você seja alcançado pelo extraordinário de Deus em nome de Jesus. Salmo 16, versículo 11, para a gente concluir e orar. O texto diz o seguinte, o salmista dizendo: porque na tua presença há fartura de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Queridos, tem um lugar de felicidade reservado para mim e para você, perto de Deus, perto da cruz, na presença do Senhor, na casa de Deus, porque mesmo vivendo um culto após o outro, de modo rotineiro, Deus tem poder para realizar o extraordinário na sua vida no nome de Jesus. Antes de orar, permita-me fazer um convite, uma pergunta. Alguém que está nesta noite aqui, que ouviu essa mensagem, entende que na cruz do Calvário Jesus morreu em nosso lugar,
em meu lugar, em teu lugar. Sozinho você não consegue chegar no céu, mas com Jesus segurando na sua mão, e com esta igreja que é uma igreja que é família, por isso que a gente sempre convida, vem ser família com a gente. Pelos seus esforços, pelos meus esforços, nós não conseguimos chegar no céu individualmente, sozinhos. Mas com Jesus você vai mais longe. Com Jesus os obstáculos são vencidos. Por intermédio da cruz a porta do céu se abre para você. Alguém que nesta noite deseja entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu esfriei na fé, eu me afastei da casa do Senhor, mas hoje eu vim aqui e eu quero ter de novo esta convicção de entrar no céu no meu coração. Alguém? A oportunidade está aberta, querido. Você tem a oportunidade de aceitar a Jesus. Se você desejar após o culto, nos procure aqui à frente. Estaremos orando, intercedendo por você no nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Obrigado, Senhor, pelo culto desta noite, pela abertura dessa série. Na semana que vem nós estaremos falando mais de cura. Ouviremos uma mensagem poderosa. Será uma pastora que estará ministrando na semana que vem. Uma mulher de Deus, usada pelo Senhor, profeta do Senhor, profetiza do Senhor, estará falando sobre nós simplesmente experimentarmos a cura e a libertação por intermédio da oração. A oração feita ao Cristo, que morreu no Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para a glória de Deus Pai. Pai, muitas pessoas estão aqui nesta noite, e a convicção, a certeza sedimentada em seus corações de sempre olharmos para a cruz, porque é a partir dela, é através dela, é com ela, é vindo dela que nós temos a salvação. Mas também nós recebemos cura por intermédio da operação, do poder extraordinário do sacrifício de Jesus lá no Gólgota há mais de 2000 anos. Quem sabe há pessoas enfermas aqui. Eu oro pelo César, Pai. Nós o atendemos recentemente, junto com a sua família, esposo da Karen. Ele está passando por uma dificuldade na sua saúde. Que em nome de Jesus os seus olhos sejam curados, sarados, restaurados. Que o diagnóstico médico que ainda não foi descoberto, ele seja completamente desnecessário, porque o Senhor vai operar nesta noite um milagre na vida deste homem para a glória do Senhor. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, enfermidades na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, na circulação, na garganta, enfermidade, Pai, nas vias respiratórias, no aparelho respiratório, nos pulmões, no fígado, no pâncreas, nos rins, no duodeno, no intestino grosso, intestino fino, Pai, em nome de Jesus, intestino delgado, nas mais diversas articulações do seu corpo, problemas da pele, problemas da nuca, problemas, Pai, no alto da cabeça, no cabelo, problema nos pés, nas articulações, nas juntas, problema, Pai, nos ossos, problema nas células, problema no sangue. Em nome de Jesus nós ordenamos a você, enfermidade, que bata retirada para a glória do nome do Senhor Jesus. Enfermidade na alma, nas emoções, nos sentimentos, na vontade. Enfermidade na área espiritual, na fé, uma fé debilitada, fragilizada, que está quase naufragando. Pai, recupera em nome de Jesus essa fé. Restaura a vida espiritual do teu filho, da tua filha. Restaura a vida ministerial dele e dela no nome de Jesus. Que saiamos daqui hoje restaurados, sarados, curados para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por todos os teus filhos que vieram aqui nesta noite. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Dá-nos uma noite de paz, de tranquilidade, de repouso, de sensação, de sentimento, de convicção, de cura, de restauração, de saúde, de diagnósticos médicos sendo completamente, ó Pai, mudados, alterados no nome de Jesus. Se há alguém desenganado aqui, Pai, ministra a cura no nome de Jesus, e que esta igreja ouça o testemunho desta vida que certamente contará em breve o milagre recebido.
Queremos viver o extraordinário, viver o extraordinário, viver o extraordinário em tuas mãos, em tua presença. Leva-nos em paz, dá-nos um dia abençoado. No dia de amanhã, na quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Prepara-nos para o final de semana, para a intercessão amanhã, para o trabalho com jovens, para o café com Deus, para a Santa Ceia, para a escola bíblica e para a próxima quarta-feira, Pai, onde ouviremos uma palavra impactante direcionada aos nossos corações. Assim oramos, convictos, crendo, nos apropriando das Tuas promessas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Faça assim com as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós, povo do Senhor, povo que confia no Calvário, que confia na cruz de Cristo, que confia no poder extraordinário da cura e que vai viver o extraordinário em nome de Jesus. E todos digamos amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Cumprimente pelo menos umas 20 pessoas. Te esperamos na próxima quarta, em nome de Jesus.